A paz de Cristo esteja com todos vocês. Então, a gente viu no vídeo passado, Jeová, ele vem na nuvem, fica de frente para Abraão, para Moisés, quer dizer, fica de frente para Moisés, e passa por Moisés declarando, não o próprio nome, mas declarando o nome de Jeová. Jeová está declarando o nome de Jeová. Esse é muito interessante, que mostra mais uma vez que Jeová é o Pai e Jeová é o Filho. Não que sejam a mesma pessoa, mas duas pessoas distintas. Tem o Pai e tem o Filho. O Filho, ele é sujeito ao Pai. Tanto que o Filho várias vezes orou ao Pai. O Filho várias e várias vezes falou do Pai. O Filho várias e várias vezes disse muitas coisas a respeito do Pai. O próprio Filho diz que o Pai é Deus dele. E no final do milênio, o Filho vai entregar o reino ao Pai. Isso é o que a Bíblia diz. Então, temos que, agora sim, temos que entender como é que é isso. Como é que pode existir dois, que são Deus, mas que é um, mas são dois. E ainda vou falar do Espírito Santo, só que o Espírito Santo vai ficar mais para frente. Aí chegou a hora de nós tentarmos entender isso. Como é que são dois, né? Dá a entender assim, são dois Deus, né? E esses dois são um, mas são dois diferentes. Desse jeito complica. Muita gente complica, muita gente não entende e forma doutrinas que não são bíblicas. O que eu quis mostrar primeiro, nesses vídeos primeiros, é que Jesus Cristo, ele era adorado. Ele era adorado porque era ele que vinha. E quando ele vinha, as pessoas se prostravam em adoração a ele. Não era o Pai que vinha, era o Filho que vinha. E quando o Filho vinha, as pessoas o adoravam. Porque o Filho vinha com o nome do Pai. É por isso que a Bíblia fala que Deus fez isso, né? Ele deu bondosamente o nome que está acima de todo nome. Nessa Bíblia aqui ela fala que é outro nome, só que é o nome que a gente sabe qual é. Isso aqui foi um acréscimo, mostrando que é para todo o joelho se dobrar perante Cristo, em sinal de adoração. Isso a gente vai ver muito claramente em Apocalipse. Só que daqui a gente vai chegar ainda lá. Mas eu vou começar lendo os textos para a gente poder entender melhor essa questão. Depois eu vou explicar. Isaías, capítulo 51, 9 e 10. Diz assim: Desperta, desperta, reveste-te de força, ó braço de Jeová. Desperta como fizeste antigamente, como nas gerações passadas. Não fosses tu que despedaçastes Raabe, que traspassasse o monstro marinho? Não fosses tu aquele que secou o mar, as vastas águas profundas, aquele que fez do fundo do mar um caminho para que os resgatados passassem? Então aqui esse texto ele está falando para o braço de Jeová despertar. Desperta, desperta, ó braço de Jeová. O braço de Jeová é que fez aquelas maravilhas, despedaçou Raabe. Quem é a Raabe?
Raabe é o rei do Egito. A Bíblia chama ele de Raabe. Transpassaste o monstro marinho. Não foi o braço de Jeová que abriu, dividiu o mar em dois, para que as pessoas passassem, ou seja, os remidos, os resgatados passassem. Ou seja, é o braço de Jeová que abriu o mar vermelho. Então, aqui estamos vendo que foi o braço de Jeová que fez todas essas maravilhas. Em Isaías 52, 10 diz assim: Jeová desnudou seu santo braço diante dos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão os atos de salvação da parte do nosso Deus. Então, o braço de Jeová, aqui em Isaías 52, 10, que fez todas aquelas maravilhas, ele estava coberto, escondido. Aí aqui em 52, 10, Isaías, diz que Deus, ele desnudou o braço. Ou seja, ele tirou o que cobria ele e mostrou o braço dele para todos. Isso é algo muito interessante. Você tem que ter assistido o vídeo 1 para entender isso. Como eu falei, Jeová, Deus, ele é espírito. Quando fala de braço, é que está se referenciando a alguma coisa. E a gente vai ver isso agora em Isaías 53, do 1 até o 5, que diz assim: Quem depositou fé no que falamos? E a quem foi revelado o braço de Jeová? Ele surgirá como um ramo novo perante ele, como a raiz numa terra árida. Ele não tem uma figura imponente, nem esplendor, e aos nossos olhos a sua aparência não é atraente. Ele foi desprezado e evitado pelos homens. Era um homem que sofria a dor e que estava familiarizado com a doença. Era como se o seu rosto estivesse escondido de nós. Ele foi desprezado e não levamos em conta. Na verdade, ele mesmo carregou as nossas doenças e levou sobre si as nossas dores. Mas nós considerávamos afligido, golpeado por Deus e atribulado. No entanto, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi esmagado pelos nossos erros. Ele sofreu punição para que tivéssemos paz, e por causa das suas feridas fomos curados. Então o texto está mostrando claramente que Deus, ele mostrou o braço dele quem era, que é Jesus Cristo. Aqui o texto está descrevendo Jesus Cristo. Então, mostrando que era Jesus Cristo que despedaçou Raabe. Ou seja, era Jesus Cristo que acabou com o rei do Egito. Era Jesus Cristo quando abriu o Mar Vermelho. Que é isso que diz aí 51, 52 e 53. Êxodo, capítulo 14, versículo 21 diz: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Jeová fez o mar recuar por meio de um forte vento leste, durante toda a noite, transformando o leito do mar em terra seca, e as águas foram divididas. Quem foi que fez isso? Jeová. Isaías diz que quem fez foi o braço de Jeová, e esse braço de Jeová é Jesus Cristo. Mostrando, mais uma vez, agora comprovando, que quando Jeová aparecia, não era o Pai, mas sim o Filho. O Filho que fazia aqueles milagres, fazia aquelas maravilhas. Muitas das vezes era o Pai que fazia, como lá
quando fez chover um fogo em Sodoma e Gomorra, Jeová estava na terra e fez cair fogo do céu da parte de Jeová que estava no céu. A partir daí a gente começa a entender esse texto, que Jeová, ou Jesus Cristo, estava ali na terra, usando o nome de Jeová, porque o próprio Pai deu para ele. Ele estava usando o nome, e ele fez cair fogo e enxofre. Só que quem fez cair fogo e enxofre foi Jeová, que estava no céu. Então, a partir daí, começamos a compreender quem realmente é Jesus Cristo. Quando ele fala, eu vim ao meu povo, não quer dizer que é porque ele era judeu e ele estava indo ao povo dele. Não, é porque era o povo dele de antigamente. Eu vim ao meu povo, mas o meu povo não me reconheceu. O próprio povo dele não reconheceu. Não é em sentido de povo judeu, porque ele era de uma cidade e lógico que todo o povo dali não ia conhecer Cristo. Não iria conhecer ele. É por isso que a gente começa a entender certos textos. Jesus, ele veio a seu povo e o próprio povo não o reconheceu. Então, são coisas muito interessantes que a gente começa a ver, abrir a nossa mente, né? Isso para as pessoas que não sabiam quem é Jesus Cristo. Tem muita gente que diz que Jesus Cristo era um anjo, não merece adoração. Tem gente que rebaixa Jesus Cristo tanto que remove Jesus Cristo das músicas, dos cânticos, dizendo que tem que falar mais de um do que do outro. E a Bíblia diz, a gente ainda vai chegar lá nesse texto, mas eu já vou adiantando, a Bíblia diz que temos que honrar o Filho da mesma maneira que se honra o Pai. Não é nem menos nem mais, é da mesma maneira. Se honra um, tem que honrar o outro. Aí muita gente não entende como é que dois pode ser um e um pode ser dois, porque a Bíblia diz que só há um Deus verdadeiro. Aí eu te pergunto, eu vou explicar isso daqui a pouco. Aí eu te pergunto, Jesus Cristo é Deus. Vamos colocar na visão de algumas pessoas, Jesus Cristo é um Deus e o Pai é Deus. Então Jesus Cristo, ele é um Deus falso, porque só existe um verdadeiro. Se só existe um verdadeiro, Jesus Cristo é falso? É isso que a pessoa faz quando adultera a Bíblia. Adultera muitas passagens dessa Bíblia, colocando Jesus Cristo como um Deus. Ou seja, Jesus Cristo é um Deus, não é o Deus verdadeiro. Mas é uma coisa simples de entender. É por isso que eu falei no primeiro vídeo. Você tem que entender, tem que orar, tem que meditar. Você que não entende essas coisas, você tem que fazer isso. Porque essas coisas só são entendidas através do Espírito do Pai, que é o mesmo Espírito do Filho. A gente vai ver isso mais à frente também. O mesmo Espírito de um é o mesmo Espírito do outro. É a partir daí que nós começamos a compreender como que os dois são um. É a mesma coisa que eu digo, eu e a minha esposa somos uma só carne. Somos um. Eu e minha esposa somos um. Quando a pessoa se casa, se torna uma só carne. Do mesmo modo, o pai e o filho, eles dividem o mesmo espírito. A gente vai ver isso, a gente vai confirmar isso mais para frente. Romanos 8 mesmo fala muito sobre isso, que o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito do Pai. Não só Romanos, mas outros textos também que a gente vai ler. A partir daí, compreendemos
que os dois são um em união, porque os dois dividem do mesmo Espírito. A gente começa a entender vários textos onde fala: minha glória não dividirei com outro. Aí Jesus Cristo fala para receber a glória que ele tinha antes. Ou seja, a glória de Deus já era dividida com Cristo, só que ele diz que a glória dele não é dividida com o outro. A gente começa a entender esses textos. A gente começa a entender o porquê que essa Bíblia ela é muito adulterada quando fala de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo não criou todas as coisas. Aqui na Bíblia acrescentar a palavra outras. Jesus Cristo criou outras coisas. E assim por diante. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui. E a gente vai dar continuidade. Eu vou mostrar mais coisas a respeito de Cristo. Tanto no Velho Testamento ainda. Eu vou ter que fazer um vídeo agora, o próximo, mostrando o porquê, o porquê do significado do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que essa fala, que vai ser provavelmente o próximo vídeo. Então, até lá.